Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso vídeo, ao nosso momento de reflexões sobre a vida, sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade. Meus amigos, se vocês gostam dos vídeos que nós postamos aqui, gostam das reflexões, dê um like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, ajude a divulgar essa mensagem de reflexões, de autoconhecimento que nós precisamos tanto. Quanto mais vocês curtem e se tornem membros do nosso canal, mais esses vídeos se espalham pela internet. O YouTube, ele estimula mais a divulgação do vídeo. Então, com isso, essa mensagem que nós procuramos passar chega a mais pessoas. Nosso propósito aqui principal é realmente espalhar esse tipo de mensagem que busca uma cultura da paz, uma cultura da tolerância, uma cultura da diversidade, uma cultura do autoconhecimento, da paz interior, do estado de alegria, de entusiasmo que a espiritualidade traz para nós. Nós estamos vivendo um mundo, atualmente, de muitas turbulências, de muitos conflitos tanto físicos como guerras, quanto conflitos emocionais também, quanto estados de depressão, de tristeza, de estresse, de agressividade gratuita. Então nós percebemos que nós precisamos muito de divulgar mensagens de paz, mensagens que fazem com que o ser humano enxergue a vida com um olhar mais otimista, com mais esperança, pacificando a mente, as emoções, compreendendo que existe uma ordem, uma força maior, que ampara a nossa vida, que governa o cosmos, o universo, que é Deus. Então, quando nós aprofundamos nesse conhecimento da própria fé, nós vamos nos tornando mais tolerantes diante das situações que a vida nos traz. Ou seja, nós vamos aceitando melhor o momento presente, a vida, e gerando energias para poder modificar aquilo que é possível modificar, mas ao mesmo tempo compreendendo que algumas coisas não estão sob nossas mãos, não estão sob o nosso poder, e nós temos que permitir interiormente que as coisas sejam como são, até que uma hora possam ser melhoradas. Deus está governando tudo. Jesus, que é o nosso grande mestre, disse que nenhuma folha de árvore cai sem a permissão do nosso Pai. Então tudo está dentro de uma ordem, de causa e efeito, de justiça. Nós temos apenas a tarefa que nos compete a fazer. Essa sim nós temos que começar a fazer, que é praticar o bem dentro do limite das nossas forças, mas compreendendo, mantendo essa confiança que existe uma governança cósmica em tudo, que tudo caminha de acordo com as leis de justiça, de amor e de caridade. Meus irmãos, então, como a gente tem feito nos últimos vídeos, nós estamos refletindo sobre esse livro aqui, que é um livro maravilhoso do autor Carlos Torres Pastorino, chamado Minutos de Sabedoria. É um livro muito pequeno na forma, mas muito profundo no conteúdo, muito grande nas mensagens, apesar de serem mensagens pequenas. Então, cada vídeo nós lemos uma mensagem e procuramos refletir, perceber o que essa mensagem está trazendo para o nosso interior, o que essa mensagem está trazendo para o nosso ser, para agregar o nosso conhecimento, para melhorar a nossa concepção dessa existência, Essa mensagem aqui é o capítulo 21. Vamos ver o que ela nos traz. Evite o luxo supérfluo. Tudo que sobrecarrega o ambiente atrapalha a vida. Seja sóbrio e natural.
O artificialismo distorce e causa fadigas inúteis. A sobriedade repousa o espírito e o corpo. Seja sóbrio e natural em tudo, desde a sua pessoa até o mobiliário de sua casa. Quem pouco tem é que procura mostrar mais do que possui. Interessante, né? Como nós sempre dizemos, essas mensagens elas são muito fáceis de ser compreendidas, uma linguagem muito coloquial, né? Muito fácil. É uma mensagem também pequena, mas passa aquele ensinamento que a gente sente lá no fundo da alma que é verdadeiro. A verdade ela não precisa de vir em formas complexas, em palavras complexas. A verdade ela pode vir em palavras fáceis e é até bom que venha para ser compreendida pela massa. E esse livro aqui ele traz isso, ele traz essa linguagem muito fácil para falar algo que é óbvio, mas que de tão óbvio às vezes a gente não percebe, porque a mente humana ela é assim, as coisas mais óbvias, mais claras, nós não percebemos, porque a mente está sempre esperando algo fantasioso, algo que chama muita atenção, e a simplicidade das coisas passa despercebidas pela mente. Então aqui é algo mais ou menos parecido. Olha bem o que vem falando aqui: evite o luxo supérfluo. Tudo que sobrecarrega o ambiente atrapalha a vida. Esse luxo, é lógico que ele está falando em relação ao ambiente físico, mas ele está falando também em relação ao ambiente interno. Tem uma frase que eu li que diz assim, me parece que essa frase é de Lao Tse, algum mestre espiritual lá da Índia, lá do Oriente, que fala assim: se queres adquirir conhecimento, adquire coisas todos os dias. Se quer desenvolver a sabedoria, elimine coisas todos os dias. Vou repetir a frase. Se quer adquirir conhecimento, adquire coisas todos os dias. Se quer desenvolver a sabedoria, elimine coisas todos os dias. Vejo que essa frase tem muito a ver com o que nós estamos estudando aqui nesse livro. Parece que o mundo consumista de hoje cria uma cultura na mente das pessoas que quanto mais nós tivermos, mais seremos felizes. É a cultura do consumo. Quanto mais estivermos consumindo, mais felizes estamos. E aí hoje as pessoas entram num frenesi de ter cada vez mais coisas, adquirir coisas, numa ânsia, numa ansiedade, porque acham que quanto mais bens tiverem, mais encontrarão a felicidade. A questão é que muitas vezes adquiram os bens, mas não encontram a felicidade tão esperada. Porque a felicidade ela não está nas coisas que nós vamos ter, mas estar no estado que nós vamos estar interiormente. Não quer dizer que uma pessoa que tenha bens e adquire bens não possa ser feliz, pode também, mas não vai ser por causa das aquisições externas. A felicidade ela vai estar sempre ligada a um estado de espírito interior que o sujeito vive, que o indivíduo vive. É uma maneira de olhar as coisas, é uma maneira de sentir as coisas. Quantas vezes, por exemplo, nós estamos nos alimentando e nós nem sentimos a comida que estamos comendo? O que adianta muitas vezes ter ali alimentos maravilhosos na mesa e eu comer aquilo com muita rapidez, engolindo tudo, pensando em outras coisas, preocupado com as coisas? Eu não vou sentir o sabor do alimento. Eu não vou sentir o prazer gustativo em me alimentar. Ao mesmo tempo, se eu estiver comendo apenas um arroz e um feijão, mas com bastante calma, prestando atenção na mastigação, que inclusive a mastigação
ela ajuda, inclusive, no processo digestivo, porque a digestão ela começa na mastigação. Se eu estou mastigando o alimento, prestando atenção nesse ato, sentindo o arroz, sentindo o feijão, eu vou me saciar, mesmo sendo uma comida tão rotineira e tão simples. Então, o que nós percebemos é que a busca pelo luxo é porque está faltando experimentação consciente das experiências da vida. Quando o indivíduo ele experimenta em profundidade, quando ele está por inteiro em tudo que ele faz, ele não precisa de muita coisa. Ele já se sacia, ele já se satisfaz, ele sente alegria com aquilo que ele já tem, com aquilo que ele já faz. Então parece que é por aí que o autor vem abordando aqui. Olha bem como é que ele continua. Seja sóbrio e natural. O artificialismo distorce e causa fadigas inúteis. Olha que coisa maravilhosa. Seja sóbrio e natural. Nada melhor que sermos naturais. Se nós estamos querendo rir, que possamos rir. Se a gente está querendo chorar, que choremos. Mas o que a sociedade muitas vezes incute na cabeça das pessoas e gera um artificialismo nas relações é que muitas vezes a pessoa está querendo chorar e ela tem que rir para agradar. Ou às vezes ela tem que rir e ela tem que chorar, às vezes para agradar em algum momento. Ou às vezes ela tem que ficar séria quando ela está querendo ficar descontraída. Ou às vezes a sociedade exige a pessoa ficar descontraída quando às vezes ela quer ficar séria. Todos nós temos momentos emocionais, de humor, em momentos que nós queremos ficar mais reclusos, mais introspectivos, mais sérios. E é importante nós respeitarmos isso. É uma saúde emocional, é o meu momento de introspecção e de sobriedade. Tem momentos que nós estamos mais expansivos, querendo interagir melhor, interagir mais com as pessoas, conversar, rir. Então é importante que nós façamos isso. A questão é sempre encontrar o ponto de equilíbrio, o ponto da naturalidade, ou seja, sermos quem nós somos. Quando a gente percebe alguns artistas de televisão, alguns apresentadores de programa, pessoas que lidam às vezes profissionalmente com o público, que são obrigados a exercer uma máscara para poder dar conta daquilo ali, é muito triste. Certa feita eu fui fazer um curso em Belo Horizonte e estávamos num hotel. E quando a gente estava indo jantar, eu percebi que ficava uma pessoa, ali na recepção atendendo, as pessoas que estavam chegando, os hóspedes. E eu percebi que os funcionários ficavam com um sorriso, e especialmente a recepcionista ficava com um sorriso pronto para poder receber todas as pessoas. E realmente é importante, com certeza eles fazem curso para isso, para ser agradável, é importante ser simpático e tal. Mas eu percebi o sorriso daquela moça, que ficava aquele sorriso pronto, e eu confesso que eu fiquei um pouco com pena, porque eu pensei comigo assim, puxa vida, às vezes essa moça, o dia que ela está triste, ela não pode nem se dar o direito de ficar triste, ela tem que ficar sorrindo, porque a profissão dela exige isso. Então veja bem como é que é a sociedade. A sociedade impõe convencionalismos que vão tirando a naturalidade das pessoas, vão tirando a possibilidade do indivíduo viver sempre de acordo com o seu estado interior. Quando nós vamos camuflando estados emocionais, a gente vai jogando para dentro do tapete, dentro de nós mesmos, lá no inconsciente, coisas mal resolvidas. No momento de falar, que está com vontade de falar, é importante falar. Quando estamos com vontade de chorar, é importante chorar.
Quando estamos com vontade de sorrir, é importante sorrir. No momento que queremos ficar em silêncio, é importante ficarmos em silêncio. Nós temos uma inteligência dentro do nosso organismo que é muito maior do que a nossa razão. Essa inteligência é o que faz todo o corpo funcionar, as células, os glóbulos brancos, os hormônios, todo o sistema endócrino. Esse corpo ele funciona de uma forma harmônica. E essa inteligência interna, ela sabe quando você está precisando de uma coisa ou quando você está precisando de outra. Mas muitas vezes a nossa mente, as nossas preocupações, os convencionalismos não permitem que essa inteligência interna se manifeste. E aí nós nunca atendemos processos internos necessários para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde mental, para a nossa saúde psicológica, a nossa saúde física. Então, quando nós escolhemos, como vem dizer aqui, o caminho da sobriedade, sem muito altos e baixos, o caminho da sobriedade, da naturalidade, apenas na medida que é necessário, as nossas ações na medida que são necessárias, assim como tudo na vida tem a sua medida. A alimentação, o repouso, o trabalho, tudo tem a sua medida. Quando nós exercemos cada coisa na sua medida, nós vivemos com mais leveza, com mais suavidade. E aí ele continua aqui, a sobriedade repousa o espírito e o corpo. Olha que coisa maravilhosa. A sobriedade repousa o espírito e o corpo. Às vezes nós trabalhamos, e depois nós não repousamos direito, porque a nossa mente não para. Às vezes nós não estamos trazendo o verdadeiro repouso para o nosso espírito e para o nosso corpo nos momentos de lazer. Muitas vezes nossos momentos de lazer estão muito mais agitados do que o próprio trabalho e nós não sentimos o repouso interno, que é o refazimento das energias. Lembrando que Jesus sempre saía, muitas vezes à tardinha, para orar a sós. Ele trabalhava, ele curava, ele esclarecia, mas ele tinha o seu momento de reclusão. Isso é necessário para todos nós. E aí continua, seja sóbrio e natural em tudo, desde a sua pessoa até o mobiliário de sua casa. Quantas vezes nós estamos cheios de coisas dentro de casa, essa energia que fica armazenada ali, desnecessária. Muitas vezes nós não precisamos de muitas coisas. Às vezes nós precisamos das coisas que são necessárias, mas o excesso de ornamento dá mais trabalho e também, ao mesmo tempo, não gera, às vezes, um ambiente confortável. Então, é isso que vem refletindo aqui. Quem pouco tem é que procura mostrar mais do que possui. Então, meus irmãos, a mensagem de hoje, a gente percebe que vai nessa direção da sobriedade. Sempre gostei muito da sobriedade. Eu acho que a sobriedade interna, mental e emocional não é nem algo ligado à agressividade, não é a pessoa sóbria não é uma pessoa sisuda, isso é outra coisa, e ao mesmo tempo uma pessoa sóbria não é uma pessoa eufórica excessivamente, onde há expansões exageradas de riso. A sobriedade é uma naturalidade, seja um sorriso brando, seja um olhar atento. A sobriedade é quando o indivíduo ele vai encontrando um estado mental, que nós chamamos de estado meditativo, onde ele percebe tudo na vida, mas ao mesmo tempo ele percebe também que as coisas externas vêm e vão, são passageiras, e a gente não tem que estar apegados, escravizados pelas situações externas, porque o nosso mundo interior tem que ser preservado. Nós podemos preservar o nosso estado emocional dentro de um clima de tranquilidade e harmonia, mesmo às vezes diante de uma agitação externa. O estoicismo fala um pouco sobre isso,
o nosso mundo interno ele tem que ser cuidado com muito carinho, ele tem que ser vivenciado, ele tem que ser experimentado. Quando estamos no dia a dia, é importante que a gente dê atenção às coisas externas, mas a gente também deixe um pouco a atenção no nosso mundo interno. Caminhar no mundo, trabalhar no mundo, mas não ser escravizado pelo mundo. O nosso templo interior ele tem que ser cuidado, ele tem que ser valorizado, tem que ser reconhecido, esse olhar para dentro. Então a gente percebe que o caminhar com sobriedade vai nesse sentido. Nós vamos vivenciando as situações na vida, ao mesmo tempo com muita alegria e ao mesmo tempo com muita sobriedade. Ficamos por aqui, meus amigos, nas reflexões de hoje. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Que a nossa vida seja sempre repleta de muitas energias positivas, de alegria, de entusiasmo e de sobriedade. Grande abraço, muita paz.